Queridos, abra a palavra do Senhor comigo lá no livro, na epístola aos Hebreus. Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1. Quero ler, compartilhar com vocês apenas os 4 primeiros versículos de Hebreus. Enquanto você localiza, eu quero fazer a leitura do texto, onde o escritor diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Aleluia, glória a Deus. Quando pedi para que vocês abrissem esse texto, eu quase fui levado a dizer, vamos abrir na epístola de Paulo aos Hebreus. Nós estamos acostumados com as cartas, as epístolas de Paulo no Novo Testamento, e você vai no automático, Na verdade, nós não sabemos quem foi o escritor do livro de Hebreus. É uma dessas cartas onde nós não sabemos, não há precisão em relação à autoria, há muita especulação. O que sabemos é que o escritor, o autor dessa carta, ele tinha uma propriedade como poucos, a respeito do Velho Testamento, dos rituais antigos, e ele tinha uma percepção, uma clareza, uma lucidez a respeito do ministério e da obra de Jesus, como poucos. Por isso há tanta especulação sobre o autor, como prove o Senhor não revelar, não dizer, nós não entraremos no achômetro. É palavra do Senhor, amém? Graças a Deus. Queridos, é possível compreender, é possível compreender a história da revelação de Deus ao homem, através de capítulos. Quando você lê a revelação de Deus, a partir da criação, você fica impressionado, assim, boquiaberto, como Deus se revelou ao homem, como Ele se deu a conhecer ao homem através de capítulos distintos, bem definidos, histórias pontuais, capítulos bem definidos na história. Quando nós olhamos a história da criação, que capítulo lindo, quando Deus criou o homem, quando Deus criou as coisas, a natureza foi tomando forma, é um capítulo tão lindo. É lógico, Deus terminou, consumou, mas essa história ainda não está resolvida no coração de muitos homens. Tem muita gente ainda que está especulando, tem muita gente que já decidiu, aquietou o seu coração em relação à verdade de Deus, aquilo que Deus revelou, Ele criou. Há muitos outros que ainda estão questionando, buscando, estudando, mas é um capítulo bonito, é um capítulo lindo. Quando nós percebemos a forma como Deus criou o homem, quando Deus estabeleceu todas as coisas de forma direita, certa, definidas, e pôs o homem para ali habitar, e ele interagia, e esse homem, os nossos primeiros pais, eles interagiam muito bem com a natureza, com a criação. Aprove ao Senhor conceder e confiar a esse homem esse atributo, essa condição de guardar, de cultivar aquele lugar lindo, maravilhoso, a natureza, o meio ambiente. E esse homem interagia bem com a natureza, muito bem com a criação. Melhor ainda, ele interagia muito bem com a revelação de Deus, com a presença e com o relacionamento de Deus. Diz a palavra do Senhor que Deus vinha, o Eterno vinha para falar com Adão, o primeiro homem. Eles tinham um relacionamento, eles conversavam.
Que coisa tremenda, que coisa linda, que capítulo singular da história, né, da revelação de Deus ao homem. Só que após a desobediência, a queda dos nossos primeiros pais, e ali é encerrado um capítulo e aberto um novo capítulo. Quando vemos os primeiros pais saindo daquele lugar lindo, tremendo, maravilhoso, né? O homem se perde, ele se perde em meio às suas dúvidas, ele se perde em meio à sua identidade, a identidade que havia sido revelada por Deus, e ele então sai, e nós vemos o início de um novo capítulo através daqueles primeiros pais saindo, se ausentando fugitivos daquele lugar, indo, caminhando errantes, buscando um novo lugar, onde eles pudessem recomeçar a sua história, recomeçar a sua vida. Esse outro capítulo é o capítulo que nós conhecemos após a queda dos homens, a queda dos nossos primeiros pais, e é revelado e é conhecido no Velho Testamento. De alguma forma, ele é sintetizado aqui no capítulo 1, versículo 1 de Hebreus. O autor de Hebreus fala a respeito desse capítulo, que é o capítulo onde, após a saída do homem do Éden, ele diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas. Ou seja, nesse novo capítulo, então Deus, ele precisa se dar a conhecer ao homem, o homem que havia sido criado para se relacionar com o eterno, com o Criador. Esse homem perde essa condição, e agora Deus precisa novamente se dar a conhecer a essa grande população, a essa multidão de gente que começou, né, a habitar a terra, através dos nossos primeiros pais. Gente que não conhecia o Senhor, gente que não tinha relacionamento com Deus, gente que não conhecia a si próprio, que não sabia a respeito da sua própria identidade, que não sabia, né, foram criados porque eles não sabiam. Deus precisava se dar a conhecer esse povo, se revelar a esse povo, e Ele o fez através da boca de profetas. O autor de Hebreus diz que naquele tempo, nessa época, nesse capítulo, Deus falou aos nossos pais pelos profetas, homens e mulheres que se levantaram da parte do Senhor e disseram: assim diz o Senhor. Eu não sei se eles levantavam o dedo assim, ou não, mas estou imaginando aqui, né? Assim diz o Senhor. Gente, que capítulo glorioso. Eu fico imaginando, e eu lembro que durante o meu período de convertido, novo convertido, como eu amava aquelas histórias desse capítulo, como amava e amo ainda, logicamente, mas havia um sabor diferenciado, porque eu estava descobrindo e lendo pela primeira vez. Que coisa tremenda, eu ficava imaginando, falei: meu Deus, como deve ter sido tremendo viver nos dias do profeta Elias, como deve ter sido tremendo conviver e ver esse homem chegando, e ver tantos sinais e maravilhas que eram operados pela boca, pela instrumentalidade desses profetas de Deus. Queridos, reis não se moviam, os povos não se mexiam, pessoas não tomavam decisões sem buscar o conselho do profeta. A Bíblia fala a respeito de uma das histórias, muito conhecida por todos nós, quando o pai de Saul perde as suas jumentas, ou as jumentas do pai de Saul são extraviadas, e Saul sai atrás dessas jumentas. Diz a palavra do Senhor que ele vai para a casa do profeta, ele corre para a casa do profeta para buscar um direcionamento, uma direção, aonde é que eu consigo encontrar as jumentas do meu pai. Haviam se extraviado, ou seja, as coisas mais corriqueiras, básicas, às vezes você olha e fala desnecessário, algumas vezes eu olho e falo desnecessário também, mas eles buscavam o profeta, por quê? Porque eles representavam a boca de Deus, a direção, o governo e a vontade de Deus para os povos. Como deve ter sido, que tempo glorioso, viver nos dias de Elias, nos dias de Samuel, nos dias de Eliseu, queridos. Eu olho para a vida, a história de Eliseu, eu fico impressionado com a vida desse homem,
a unção do Espírito Santo de Deus sobre a vida desse homem, o poder de Deus sobre a vida dele, era algo tremendo. Homens que tinham unção até nos ossos, tremendo isso. Só que o autor de Hebreus não para no versículo 1. O autor de Hebreus, ele continua, e no versículo 2, nós encontramos algo tremendo. O autor de Hebreus está dizendo aqui, queridos, no versículo 2, que nestes últimos dias, ou seja, havendo Deus outrora, no passado, falado aos nossos pais de muitas formas, de muitas maneiras pelos profetas, porém nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Aleluia. Sabe o que o autor de Hebreus está dizendo? Que toda a glória que foi liberada sobre aquele capítulo dos profetas, em nada é comparado, a glória revelada no capítulo seguinte, inaugurada por Cristo Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Aleluia. Ele está dizendo, olha, no passado Deus se revelou, a boca do Senhor foi, a vontade do Senhor, né, foi manifesta aos nossos pais pela boca dos profetas. Porém, nesses últimos dias, que dias? Os dias da revelação do Filho de Deus, Cristo Jesus. Ele diz, nesses últimos dias, Deus não nos falou mais pelos profetas, a vontade de Deus se deu a revelar, a conhecer, através da vida, do ministério, da obra de Cristo Jesus. Aleluia. São os nossos dias. Fala assim, são os meus dias. Queridos, vivemos esses dias. Esses dias eles trazem um peso maior de glória que os dias anteriores, que os dias passados. Vivemos dias que carregam esse atributo de maior peso, maior autoridade. Quando você olha a vida de Jesus, o início do ministério de Jesus, nós não vamos ler o texto, é um texto muito conhecido de todos nós, o texto que fala sobre o batismo de Jesus. Ele estava inaugurando então um novo capítulo da revelação da história de Deus, na vida do homem. Nós encontramos então Jesus descendo as águas do batismo ali no Jordão, e quando ele sai, a palavra do Senhor diz que o céu se abriu, uma voz foi ouvida naquele momento, onde o Eterno disse, este é o meu Filho amado, em quem nele tenho todo o prazer, ou em quem nele me comprazo, conforme a tradução. E o Espírito Santo estava presente naquele momento, e ele se revelou na forma corpórea de uma pomba, e veio também sobre Jesus, que inaugurava um novo capítulo. Jesus sai cheio da plenitude, da convicção da obra, daquilo que lhe foi confiado às mãos. Ele sai para proclamar verdade, a revelação de Deus para os nossos dias. Quando ele sai, ele tem a oportunidade logo à frente de ministrar aquela multidão que já se ajuntava, que se reunia próximo dele, e ele então proclama o seu primeiro e o grande sermão, conhecido como o Sermão do Monte. Isso está registrado no capítulo 5 de Mateus, você pode ler depois com mais tempo. Você vai perceber que existem algumas expressões tremendas que Jesus ele utilizou ali naquele sermão. Ele dizia àquelas pessoas que estavam aos pés do monte, ele dizia, vocês ouviram o que os antigos, não, o que os nossos profetas disseram? Vocês ouviram o que foi dito aos nossos pais pelos profetas? E ele conclui dizendo, eu porém vos digo. Vocês ouviram o que eles disseram no passado? E ele dizia, eu porém vos digo. Queridos, que autoridade,
E ele inicia o Sermão do Monte dizendo: gente, não pense que eu vim revogar a lei, não vim revogar os profetas, nada disso, eu não vim revogar nada, eu vim cumprir. Ele estava dizendo, tudo aquilo que eles falaram e profetizaram, eu vim para cumprir. Eu sou o cumprimento de toda a profecia do passado. Eles se levantaram revestidos de glória, de autoridade, de poder, apontavam e diziam da parte do Senhor: eu estou aqui para cumprir e para trazer a vocês uma verdade superior. Por isso ele dizia: ouviram? Eu porém, diga assim comigo, eu porém vos digo. Uau, queridos, que tremendo. Eu não sei quanto a você, mas quando eu olho a revelação do primeiro capítulo, o tempo glorioso dos profetas, e olho os dias de Jesus, a revelação de Jesus, eu não trocaria. Eu não trocaria. Eu não gostaria, se pudesse, se me fosse dada a oportunidade de viver naqueles dias, nos dias atuais, nos dias da revelação, da plenitude da revelação de Jesus, continuo aqui, não trocaria, porque vivemos dias superiores, queridos, vivemos um capítulo superior da revelação de Deus ao homem. Não vemos como os antigos viviam, enxergavam. Eles tinham a profecia, eles tinham um apontamento. Nós temos a revelação daqueles a quem os profetas direcionaram e apontaram. Cristo Jesus, amém, amados? Aleluia! Quantos se alegram com isso? Quantos se alegram por viver nos dias do profeta Jesus, o Filho do eterno Deus? Aleluia! Daquele que não precisa dizer, olha, virá, não, daquele que se levantou e disse, eu estou aqui, não, vocês não vão precisar esperar não. Por isso que dissemos naquela apresentação do Caio, não, logo no início, quando Jesus foi apresentado ao templo, o profeta Simeão, que estava ali, um homem que carregava o peso das promessas do Senhor, que estava a ser um depositário de toda a boa promessa do Pai, liberado pela boca dos profetas, e ele conhecia a lei, conhecia os profetas. Quando ele viu Jesus, ele falou, Senhor, estou pronto, pode recolher, né? Eu vivi para ver esse momento, eu vivi para ver o início de um novo capítulo, eu vivi para ver o cumprimento das tuas promessas, de tudo quanto foi dito pelos antepassados, pelos antigos, pela boca dos profetas. Agora os meus olhos veem, aleluia. Cristo Jesus é o sacrifício superior, é o capítulo superior, é a esperança maior, queridos, aleluia. São os nossos dias, são os teus dias, são os dias que o Senhor nos confiou, nos entregou para vivermos, aleluia, aleluia. Imperdível, queridos, imperdível isso, que maravilha. Vivemos dias com maior peso de glória. É possível conhecer a vontade do eterno Deus para as nossas vidas, conhecendo a pessoa bendita do Senhor Jesus, aleluia. Só que o autor de Hebreus, ele não para aí, ele inicia falando a respeito daquele capítulo, dos capítulos antigos, depois ele traz um capítulo à parte, um capítulo especial, uma nova temporada para as nossas vidas, glorioso, um tempo glorioso, uma temporada gloriosa, um capítulo especial, sobremodo sobrenatural, tremendo, aleluia. E ele adianta, ele vai para o versículo 3, e nós vamos chegar lá, né? Ele está dizendo, olha, Jesus, Deus nos falou nos últimos dias, pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. E no versículo 3 ele diz, ele, Jesus, que é o resplendor da glória, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas.
Se você puder, sublinhe, risque, destaque com uma outra cor na sua Bíblia, essa expressão: depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade. Aleluia, glória a Deus, pelo menos. Maravilha, queridos. O autor de Hebreus, ele diz que Jesus fez a purificação dos nossos pecados. A palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. E Paulo aos Romanos diz que todos pecaram, todos, a uma, ou seja, todos de igual forma se fizeram inúteis. Nós nos extraviamos, nós nos perdemos, nós nos identificamos com o pecado original e conseguimos, infelizmente, transferir isso uns para os outros. Essa coisa foi sendo passada de geração em geração. Ou seja, o pecado exigia um pagamento ou um resgate, né, pelo fato do homem ter pecado. Ele era um altar insano, um altar com a boca aberta, que não tinha assim como se satisfazer, não tinha. Era um altar que não se satisfazia com um único sacrifício. É por isso que você olha o Velho Testamento, você vê tantos sacrifícios de bodes, né, de touros, tantos animais sendo, assim, o sangue de tantos animais sendo derramado, para expiação do pecado do homem. E olha que coisa terrível e insana, queridos. O homem oferecia o sacrifício pelo seu pecado, só que na semana seguinte esse cara pecava de novo, por um descuido ou não sei, exigia um novo sacrifício. Por isso tantos derramamentos, tanto derramamento de sangue, por conta do pecado. Por quê? O salário do pecado é a morte. Havia uma cobrança, a morte exigia o sangue, a morte exigia o derramamento de sangue de forma desenfreada, porque o homem pecou, ele merece morrer. E o autor de Hebreus, ele tem a percepção, a clareza, a lucidez de olhar para Jesus, para o sacrifício de Jesus, e dizer: finalmente, o sacrifício de Jesus foi superior. E ele discorre sobre isso no seu livro, nessa sua epístola. Por quê? Porque Jesus, como nosso sumo sacerdote, ele não derramou sangue de touros, de bode, de carneiro, não ofereceu nenhuma pomba, nenhum efa de farinha, nenhum tipo de sacrifício vão e temporário. Ele ofereceu a si próprio, a si mesmo, uma única vez, definitivamente, para que através do sacrifício de Jesus, o Cordeiro Santo de Deus, aquele altar da morte, que exigia morte, derramamento de sangue, fosse fechado, fosse destruído. O sumo sacerdote, chegando na presença do Pai, e oferecendo o seu próprio sangue, como expiação, remissão, pelos nossos pecados. Que coisa tremenda, queridos, que coisa tremenda. Por isso o autor de Hebreus, ele está impressionado com Jesus, e é isso que distancia o capítulo dos profetas do capítulo de Jesus. É por isso que Jesus, ele é um sacrifício superior, e é um capítulo à parte. Sabe por quê? Porque antes de Jesus, nós conviveríamos com esse derramamento de sangue de forma interminável. Com Jesus, acabou. Um único sacrifício. O homem pecou, fica tranquilo, temos advogado diante do Pai. O sumo sacerdote está sentado à direita de Deus. E quando o homem peca, ele não é apenas o advogado, mas ele é o sumo sacerdote diante do Senhor, assentado à direita do Eterno, dizendo: já foi pago, já foi perdoado, já foi justificado. Eu carrego as marcas, eu trago as marcas do meu sacrifício,
Eu carrego as marcas no meu próprio corpo, das feridas que a eles era devida, eu carrego. Eles são livres, resgatados. A maldição foi, ou a dívida que pesava sobre ele, foi cravada ali naquele altar de sacrifício chamado cruz do Calvário. Amém, amados? Compreendem isso? O autor de Hebreus, ele está olhando para tudo isso aí, ele fala, isso é tremendo, porque depois de ter feito a purificação dos pecados, ele assentou-se à direita da majestade. Ou seja, ele está assentado por quê? Porque ele concluiu a obra de expiação, queridos. Não resta mais nada, não é preciso um único sacrifício, boas obras não resolvem. Passar a vida inteira fazendo bem às pessoas, bons pensamentos, você pode passar a sua vida inteira dando aquilo que você conseguir acumular para as pessoas, não vai resolver. Essa porta, esse acesso à presença do Pai, queridos, isso não é acionado por boas obras, por bons pensamentos, isso não é acionado, não se compra com recursos, com dinheiro, com ouro e prata, não. Jesus assentou, quer dizer, aquilo que precisava, aquilo que era justo fazer, eu fiz, Ele fez. Ele está assentado, a obra de expiação foi concluída, por isso que ele ali na cruz do Calvário, ele disse, está consumado. Pai, para isso eu nasci, está consumado. Fechamos um capítulo aqui, o capítulo da expiação do homem, acabamos aqui, perdoado, justificado, livres agora para não pecar, para não se tornar um escravo do pecado. O pecado que tenazmente os assedia não conseguirá prendê-los, não conseguirá roubar o projeto, o propósito do Senhor para as suas vidas. Eles estão livres agora, aleluia, aleluia, aleluia. E eu quero concluir com isso. Se Ele está assentado, porque a obra da expiação foi concluída, não quer dizer que Ele descansou, quer dizer que Ele terminou uma etapa importante do seu ministério, que era a expiação. Ele está assentado, mas Ele continua trabalhando, não mais para expiação, agora para a salvação do homem. Eu vou repetir isso para você. Ele está assentado à direita do Eterno, do Altíssimo, porque Ele concluiu a obra de expiação em favor do homem, mas Ele não terminou a obra de salvação. Por isso que Ele trabalha e trabalha até agora. É por isso que no último livro da Bíblia, Apocalipse, nós encontramos Jesus dizendo, eis que eu estou à porta e bato, para que se alguém ouvir, abrir, eu entrarei e eu cearei com ele. Ninguém bate a porta, ninguém continua a sua tarefa, se tivesse concluído a obra. Se ele está à porta, se ele bate, é porque tem alguma coisa a caminho, tem uma obra a caminho, compreendem isso? A obra de salvação está em pleno vapor. Agora, queridos, qual é a melhor parte em tudo isso? É que Ele, Jesus, o Eterno, o Filho de Deus, Ele recebeu a contribuição, a cooperação, a parceria do Espírito Santo. O Espírito Santo entrou nessa obra, queridos, de apurar, de preparar, de impulsionar-nos, de fortalecer-nos, de consolidar-nos nessa obra de salvação, amados. O Espírito Santo está consolidando as nossas vidas na salvação em Jesus. Você encontra Deus Pai, você encontra o Filho de Deus, você encontra o Espírito Santo, todos eles trabalhando, para que não percamos a tão grande salvação concedida por Jesus. Se você olhar um pouquinho à frente, no livro de Hebreus mesmo, eu vou ler para vocês, capítulo 1, versículo 13, diz assim, ora, a qual dos anjos jamais disse,
Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Não são todos eles espíritos ministradores? Está falando a respeito dos anjos, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Queridos, conta comigo, vamos ver quanta gente está envolvida nesse processo de salvação do homem. Vamos lá, fala assim comigo: o Eterno. Maravilha, é de peso esse aí, hein? Aleluia, o Criador, é o Criador, o Eterno, o Filho do Eterno, o Espírito Santo, que é o próprio Espírito do Eterno, queridos. Faz assim comigo agora, ó. Os anjos são ministros de Deus em favor daqueles que vão herdar tão grande salvação. Queridos, a salvação é um assunto recorrente e extremamente importante na eternidade. Tão importante que o autor de Hebreus disse: olha, preste atenção, alguns anjos não foram poupados, eles saíram do seu lugar original. Algumas pessoas, eles não entenderam o momento que eles estavam vivendo, o capítulo que eles estavam vivendo. Agora, se Deus não poupou os anjos, essas pessoas, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Ele disse: tanta gente boa, seres espirituais, perderam o seu lugar, a sua condição, pisaram na bola, não entenderam, perverteram valores, inverteram valores, princípios, propósitos, perderam o projeto, o propósito do Senhor, e perderam lugar. Agora, como escaparemos nós? O autor de Hebreus diz: não tem como escapar se negligenciarmos. O fato é, tem muita gente envolvida nesse processo, para que você e eu não percamos, queridos. Não podemos perder essa grande oportunidade que passa diante dos nossos olhos, que assim se apresenta diante dos nossos olhos dia após dia. Não podemos e não iremos em nome de Jesus, amém? Não podemos e não iremos. Temos, diz o autor de Hebreus, que temos uma tão grande nuvem de testemunhas que de alguma forma contribui, estão aí expectantes. Se pudéssemos ouvir os gritos deles, é alguma coisa assim, onde Moisés e tantos outros profetas e tanta gente boa, juntos, reunidos nessa grande nuvem de testemunhas, dizendo: ei, um pouquinho mais, esforça-te, seja pois valente, tenha bom ânimo, vocês estão chegando, é assim, é no abrir e no piscar de olhos, todos vocês vencerão como nós vencemos. Aleluia. A salvação é um presente do Eterno para as nossas vidas, para a sua vida, com tudo que você tem, com tudo que você conseguir adquirir, esforça-te, não para comprar, porque não se compra com preço, com esforço humano, mas para manter aquilo que Cristo Jesus já conquistou para você e por você, amados. Que capítulo você está vivendo hoje? Qual é o capítulo da sua história? Algumas pessoas ficam presas a capítulos do passado. Algumas pessoas não conseguem se libertar de capítulos pesados. Às vezes não tão pesados, às vezes capítulos de bons capítulos. Sabe, enquanto nós adorávamos o Senhor, e ao ouvir aquela última canção, eu fiz uma viagem rapidamente, questão de segundos, eu viajei para alguns lugares, para alguns momentos que marcaram a minha vida,
Nós já fazíamos Instituto Bíblico, morávamos, naquela época morávamos em Brasília. Foi o período onde essas canções como essa marcaram muito a nossa vida. Como, meu Deus, como fomos impactados, como Deus ministrou, que período bom. Foi um período onde, se pudéssemos diríamos: Senhor, congela, dá um pause aqui, queremos viver mais esse período, está bom demais, está bom demais. Por frações de segundos, eu recordei dessa palavra que ministraria, e da revelação do autor de Hebreus. Os capítulos seguintes serão melhores que os capítulos do passado. Por melhores que sejam os capítulos que você tenha vivido no passado, ou por mais difíceis, entenda isso, os capítulos seguintes serão melhores em nome de Jesus. Caminhamos não mais para olhar como que por um espelho, mas para vê-lo face a face, face a face. Essa herança é a herança que nos cabe. Vamos nos colocar em pé, por favor, em nome de Jesus. Isso, queridos, aleluia, aleluia. Qual é o capítulo da sua história? Esse capítulo que você está vivendo é um capítulo que está te levando a se apegar, fica mais agarradinho às promessas de Deus, às verdades de Deus. Ou esse capítulo que você está passando, vivendo agora, é um daqueles capítulos que tem de alguma forma esfriado o teu coração em relação às verdades de Deus? Se for, queridos, minha querida, desconecta rápido, sai desse capítulo, assim desliga. Entra num capítulo novo, o capítulo de Deus, da revelação de Cristo Jesus, das verdades de Cristo Jesus para a sua vida. Esse é o momento de Deus, esse é o momento que o Senhor quer te atrair, para que você entre, ponha os pés, viva. Esse é o momento que o Senhor te chama para que você mergulhe, para que você seja assim recriado, tenha um novo começo, redescubra a sua identidade, redescubra o seu propósito. Talvez você esteja assim caminhando ainda confuso, quem sabe alguma coisa se perdeu nos capítulos anteriores da tua história, e você tenta ainda hoje, tateando, buscar um espaço, buscar no teu momento, não sei. O fato é que Deus tem um capítulo novo para a sua vida, em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Por quê? Porque Ele quer iniciar um novo capítulo na sua vida. Talvez você nunca tenha feito isso, parado para dizer: Senhor, eu desisto dos meus esforços, desisto das minhas tentativas, eu quero viver para o Senhor. Vai ser fácil, tranquilo? Não, amados. Viver fácil, viver tranquilidade não tem nada a ver com viver com o Senhor, com o eterno, com os valores, com os princípios do reino. Mas na medida que você interagir com Ele, na medida que você conhecê-lo, você nunca mais será o mesmo, e jamais trocará a glória do eterno por algo qualquer à margem do reino, do amor, da intimidade do Senhor. Eu quero te convidar, você que está em casa, você que nos assiste, que nos assistirá, eu quero te convidar, nesse momento, aonde você estiver, a fazer a sua oração, a abrir a sua boca, e a convidar o Senhor Jesus, o Senhor da glória, o resplendor da glória,
aquele que ofereceu um sacrifício superior por você. Eu quero te convidar para que você nesse momento abra o seu coração, a sua mente, e o convide e diga: eu quero acessá-lo. Eu preciso viver algo novo na minha vida, eu preciso viver algo novo na minha história. Me permita isso, me ajude isso. Eu tentei já de várias formas, mas eu ainda não experimentei esse nível superior. Eu quero experimentar isso, eu não sei como. Eu quero te dizer, queridos, esse é o primeiro passo, sem reservas, é se entregar, é permitir que Ele em você opere, te leve, te conduza a viver experiências superiores, a conhecer o amado, a tua identidade, os teus valores, a beleza de Cristo Jesus. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Quero orar pela sua vida também. Talvez você tenha vindo a essa reunião nesse dia, e vindo a essa reunião, você tenha trazido, às vezes, dor no coração, questões que ainda não foram resolvidas. Talvez você tenha vindo com tantos processos abertos, tantos ciclos abertos, e você não sabe sequer como fechar isso. Eu queria te convidar a orar aí mesmo onde você está. Apenas feche os seus olhos, apenas recline a sua cabeça e comece a falar com o Espírito Santo. Lembre-se disso, o Eterno está envolvido nisso. Cristo Jesus, totalmente envolvido nisso. Ele trabalha ainda hoje, mesmo à direita do Pai, o sumo sacerdote, para que você não perca a salvação. Aquilo que Ele já conquistou para você é uma herança dEle, um presente dEle para a sua vida. O Espírito Santo de Deus trabalhando, nos conduzindo a toda a verdade, nos ensinando, nos apoiando, nos fortalecendo no momento de dificuldade. Ele está junto, está presente, dizendo: vamos, eu te fortaleço, estou te ungindo para isso, para que você vença, para que você não esmoreça, para que você não abra mão daquilo que Ele é seu por herança, conquistado ali na cruz pela sua vida. Senhor, eu quero clamar pela vida desse homem, dessa mulher nesse momento. Eu sei que algumas orações estão sendo feitas, algumas orações estão subindo à tua presença, Senhor, como aquele aroma suave, agradável, como aquele cheiro gostoso, como uma fragrância nova, ó Deus, da primeira oração, da oração do quebrantamento, da oração de mudança, da oração de arrependimento, Senhor, de homens e mulheres, de jovens, de família, Senhor, ó Deus eterno, que ao ouvir a tua palavra, Senhor, nessa oportunidade estão dizendo: sim, Senhor, eu quero experimentá-lo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu já tentei tantas coisas na vida, tantas coisas eu fiz e não deu em nada. A única coisa que eu ainda não fiz, Senhor, foi me quebrantar, foi esperar, foi descansar nas tuas fiéis e poderosas promessas. Ajuda-me a isso, Espírito Santo, ajuda-me a isso. Eu creio na tua palavra. Eu creio que o Senhor é poderoso para sustentar os meus braços, os meus pés, para que eles não vacilem, para que os meus joelhos não se dobrem de cansados. Eu creio, Senhor, que Tu és poderoso para conduzir-me e revelar-me toda a Tua vontade. Ajuda-me a isso, a entender e a viver numa dimensão nova. Abençoa essa casa, abençoa essa família, Senhor. Eu oro por esse jovem, eu oro por essa mulher, por esse homem. Deus eterno, ó santo e poderoso Deus, oro por essa mulher, Senhor, que caminha, ó Deus, vacilante, Senhor, ó Deus, que não encontra forças em si mesma. Eu oro para que ela experimente a força que está no Senhor e que não provém do seu braço, do seu próprio braço, mas do braço forte do Eterno. Sustenta ela, Senhor, sustenta ele, papai, esse garoto, esse jovem, esse adolescente, Senhor, alguns adolescentes
Algumas crianças ouvirão essa palavra, ó Deus eterno, essa palavra cairá no ouvido de algumas crianças e algumas crianças, Senhor, ó Deus eterno, como Jesus, correrão para a tua casa, correrão para a tua presença, correrão para a tua intimidade. Eu estou profetizando isso, Senhor, Deus, essa palavra chegando ao ouvido de muitas crianças, Senhor, ó Deus, e muitas crianças se debruçando, ó Deus, na tua palavra, ó Deus, muitas crianças encontrando identidade, encontrando graça, recebendo refrigério, recebendo vocação, recebendo um novo destino, recebendo um chamado. Eu profetizo, Senhor, mudanças na vida de muitas crianças, de muitos lares, a partir da chegada dessa palavra. Deus Todo-Poderoso, plena salvação sobre a família, é o que eu te peço. Plena salvação, consistente salvação sobre a vida dessa igreja, de cada família representada nesse lugar. Um novo começo, um novo capítulo na vida de cada um deles, uma nova história, Senhor. Vem em nome de Jesus, vem em nome de Jesus sobre eles. Aleluia, amém, queridos, aleluia. Faz assim com a sua mão, se você de fato quer viver uma nova história com o Senhor, né? Esse apontar, isso aqui não é para mim, não é uns para os outros, você está sinalizando para o Espírito Santo de Deus, dizendo: sim, Espírito Santo, uma nova história é o que eu quero para a minha vida, uma nova história é o que eu desejo para a minha vida, em nome de Jesus, amém. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor dê graça, renove a tua força, o Senhor se levante sobre a sua vida, em favor da sua vida, da sua família, dos seus projetos, dos sonhos, de tudo quanto Ele já confiou ao teu coração. Te dê paz, te dê vitória, desde agora, para todo sempre, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, aleluia. Uma linda e abençoada semana para a sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia.